situados, então, né? Esse livro, ele relata experiências de um grupo de espíritos, coordenado por Miramês, que realizaram experiências de iniciações de viagens astrais, com cerca de 300 pessoas encarnadas, né? E esse grupo, ele foi composto por Fernando, o espírito Caena, Abílio, Celes, Gaeno e o próprio Lancelin, e o Lancelin foi o que ficou responsável por escrever, por trazer, por ditar, né, relatar essas experiências, mas os 7 são os responsáveis por esse livro, sob a coordenação do nosso irmão maior, Miramês. Eu resumi esse capítulo, por assim dizer, para não ficar uma coisa muito maçante, porque eu vou ler. Então, eu fui resumindo. Vou ler alguns tópicos, alguns parágrafos apenas dele, porque não é muito curto esse capítulo, não. E vou começar aqui por um relato de uma experiência do Lancelin. Né? Eles ficavam no campo astral, na colônia espiritual, e depois eles vinham para a Terra para fazer esses trabalhos de viagens astrais com essas pessoas encarnadas que, em desdobramento, saíam com esse grupo de espíritos para fazer atendimentos, para fazer assistência na crosta terrestre, tá? Então, ele começa assim: mais uma vez estávamos reunidos em nossa colônia, ouvindo uma bela obra musical, nem sempre valorizada como merece pelos irmãos que ora habitam a terra. O salão onde estávamos ficava impregnado de uma atmosfera altamente positiva, de onde tirávamos muito ânimo para os nossos trabalhos. São recursos às nossas mãos que temos no plano em que habitamos. Naquela noite, entramos em uma câmara magnética na nossa colônia para ativarmos as nossas percepções por intermédio de altos instrutores adestrados nesta arte divina, objetivando o nosso estudo sobre a vida mais sutil. No entanto, poderíamos voltar ao nosso estado natural desde quando a vontade assim requeresse. Nós somos anjos em potencial, dormindo em nós todas as qualidades dos espíritos puros. Essa é a nossa esperança. Despedimos-nos, então, depois de passar por essa câmara magnética, deles se prepararem, né? Eles se despediram, aí ele relata: despedimos-nos dos companheiros do salão, que nos desejaram boa viagem, bons serviços, e aprumamos nos espaços de Deus. Todos estávamos esperançosos, e eu, com as aulas que recebera de como usar a minha vontade, logo experimentei. Concentrei a minha mente nos pontos indicados e senti subir em minha espinha espiritual uma espécie de fogo que, quando subia, provocava o crescimento da minha percepção e a visão se abrindo sob o controle da vontade. E eu podia observar qualquer coisa no infinito espaço, melhor do que pelo telescópio de Monte Polomar. Ou inverter e observar as microvidas, bem mais nítidas do que o mais moderno microscópio eletrônico pode oferecer. Concentrei meus pensamentos na atmosfera em que respirávamos e fui vendo uma coisa espantosa. Nós estávamos viajando em um mar de energia cósmica. Procurei saber o que era aquilo e alguém me segredou. Isso, Lancelin, é o grande oceano etérico que interpenetra tudo, que dá vida e faz mover as vidas. Mas ele se modifica de conformidade com o ambiente em que chega. Isso é o prana dos indianos, o hálito de Deus. Para finalizar, isso que observas pelos teus dons dilatados é o amor, em sua plena função. Aí ele continua relatando: sei das minhas deficiências. Sou consciente de que não merecia o que me foi concedido. Senti uma imensa gratidão por Deus e aqueceu-se em mim, em minha mente, uma ideia sobre o quanto vale a caridade, o interesse de ajudar por amor. Sei, entretanto, que fiz o mínimo em favor dos outros. Remoí no coração esses sentimentos. Fiz uma experiência, isso em plena viagem.
e não sei se os meus companheiros o fizeram. Com certeza, cada um estava aplicando a sua vontade em algum ramo da experiência válida. Então, ele está falando dos companheiros daquela equipe, né? Comecei a formar ideias negativas, e em um instante eu já não via nem sentia mais a energia luminosa que me cercava, como se fosse um mar, e passei a ouvir um barulho esquisito. A visão foi desaparecendo, e no mesmo momento não percebia os meus companheiros, e a escuridão assomou meu caminho. Gritei pelos irmãos, porém, eu mesmo tinha a intuição de que os meus gritos não tinham repercussão no campo em que eu me projetava. Emiti fortes pensamentos que eles não saíam da minha mente, como se estivesse em curto-circuito. Então, automaticamente, daquele plano que ele se encontrava, de consciência, ele baixou o padrão mental, vibracional dele, por conta dessas ideias que ele começou a formar, e automaticamente ele saiu daquele momento que ele se encontrava. Aí ele diz, que coisa horrível. Lembrei-me então da paciência de Deus e Cristo e orei com humildade. Fui voltando às ideias elevadas, concentrei-me no amor e senti por todos os seres vivos. Com todas as minhas forças, isolei-me gradativamente dos pensamentos que formei antes e tornei a ver como antes. Dei um graças a Deus em tal altura que mais parecia um trovão. Eu estivera em um ambiente terrível, que não posso descrever aqui. Todavia, mãos amigas socorreram-me e retornei à viagem sem outros incidentes a mencionar. Aí ele relata: é uma maravilha uma mente educada. No entanto, essa educação tem um preço muito alto na escada de Jacó. Para nós que estamos envolvidos com as coisas da terra, ela requer suor, lágrimas e sacrifício. E o maior sacrifício é eliminar o egoísmo do coração acostumado na usura e no amor próprio. Nesse momento, eles chegam até a terra, fazem um trabalho de socorro com um grupo de pessoas que estavam viajando em um ônibus, né? Mas essa história eu não vou relatar aqui, porque ela é um pouco longa. E depois que passa esse momento, ele procura Miramês para perguntar o que teria acontecido, né? Por que aconteceu aquilo com ele? Ele pergunta: Miramês, poderias nos dizer por que foi que eu perdi a visão, que estava sendo celestial na ativação dos meus sentidos, e não pude mais ver os companheiros da nossa equipe? Miramês serenamente respondeu: meu filho, isso tudo é problema de sintonia, como bem conheces. Quando o espírito está encarnado, é mais demorado dar vida ao que pensa. Quando em espírito, isso é mais rápido. Principalmente sendo a alma mais evoluída. Ela muda de faixa com maior rapidez. Foi o que ocorreu contigo. E a gente percebe isso, né? Embora ele diga que quando a gente é encarnado, a gente demora, nossos pensamentos demoram mais para ganharem vida. Mas a gente percebe que quando a gente muda, a gente está num estado emocional. E quando a gente, por qualquer motivo, a gente muda, a gente se irrita, ou a gente, qualquer sentimento negativo, muda todo o nosso padrão, né? Todo o nosso corpo parece que sente, batimento cardíaco, a gente não fica bem, e por vezes a gente vem adoecer depois e não faz a ligação com aquilo que aconteceu emocionalmente. A gente sempre atribui a algo externo, um alimento que comeu, uma virose, alguma coisa, mas muitas vezes ele é resultado do nosso padrão mental, das coisas, dos pensamentos que a gente acaba alimentando. Vou até fazer um parênteses para fazer um comentário. Eu estava esses dias ouvindo uma palestra do Trigueirinho e ele falava sobre a irritação, né? E ele fala que a irritação é um veneno, né? Ela queima o nosso corpo etérico e libera um veneno que produz inflamações nas glândulas, várias doenças. Aí eu comecei a ficar atenta, porque eu falei, poxa, eu me irrito. Eu sou uma pessoa que muitas coisas me irritam, né? E eu falei, vou começar, então, a observar mais e trabalhar isso em mim.
Então, eu comecei a fazer essa autoanálise, autoobservação do meu comportamento. E, para minha surpresa, eu verifiquei que eu me irrito muito mais, com muito mais frequência do que eu pensava. Porque a gente registra normalmente quando você exterioriza aquele sentimento. Então, eu registrava assim, às vezes que eu me irritei, às vezes que eu tive alguma reação externa. Mas eu verifiquei que, embora eu demonstrando, eu mantendo externamente uma serenidade, uma calma, eu me irrito com diversas coisas durante o meu dia, né? Eu falei, puxa, como é difícil. A gente sabe como é difícil a gente manter, a gente disciplinar a nossa mente, os nossos pensamentos. Isso a gente está falando da irritação, né? E existem muitos outros sentimentos que também vêm e pegam a gente durante o dia, né? A raiva, o medo, vários outros. Então, a importância de nós, como ele muda, como ele mexe com o nosso campo astral, com as nossas energias, como ele desequilibra tudo, e a importância que é nós ficarmos nos auto-observando, modulando os nossos sentimentos, né, cuidando daquilo que a gente está fazendo, está pensando, está sentindo, e quais são os instrumentos que a gente tem para isso? A oração e o trabalho no bem. O trabalho no bem é essencial, porque a gente não deve deixar, né, a gente não pode deixar espaços vagos no nosso dia, na nossa vida, né, e nem distrações que nos levam a perder essa observação de nós mesmos e entrar pelos canais aí pelas as coisas que acontecem que nos provocam esses sentimentos, né? Na Terra é muito fácil isso acontecer. Então, vamos continuar com o livro. Aí ele diz: arrisquei outra pergunta para acalmar o coração. Eu não vi mais aquele fluido universal que parecia um oceano em uma cadência indescritível, que chegava à fascinação, facultando-me um conforto sem comparação. Ele desapareceu mesmo? Eu não o senti mais. E Miramês esclareceu: esse fluido divino nunca foge de ninguém, nem desaparece de lugar algum. Ele é uma essência de Deus, pela qual ele recolhe todas as informações da sua criação, até mesmo a microsinfonia dos átomos. Tu é que te isolaste dele pelo magnetismo negativo desprendido de tua mente em adestramento. Quanto mais a alma evolui, mais se integra nas suas correntes de luz, recebendo o amor de Deus por esse veículo de caridade. Alguns místicos do passado idealizaram uma contagem de vibrações do éter, que é mesmo fluido. Como se enganaram? Elas são incontáveis e mudam de conformidade com o ambiente onde operam, ajudando e fazendo presente o Criador. Pensei em escrever alguma coisa para que os homens pudessem conhecer essa bênção de Deus. Porém, Miramês, notando a minha inquietação, alertou-me. Lancelin, na Terra existe muita coisa escrita sobre esse hábito do Senhor, esse hálito do Senhor. Está dependendo das criaturas modificarem os métodos de viver e de pensar. Falta-lhe certa evolução para tanto. O éter divino se afina por excelência com a harmonia, porque tudo que foi criado foi feito com harmonia. Ele tem a sensibilidade sem par. Ele é o magnetismo de Deus que viaja nas asas do amor em favor de todos nós. Se faltar essa bênção dos céus em algum lugar, a vida cessa. Silenciou por alguns instantes e continuou. Olha, Lancelin, o corpo físico depende dessa energia divina para manter em forma e com saúde o corpo astral. Esse que ora usamos e que nos serve de vestes está apropriado pelos centros de força, com raízes mais profundas do que se pensa, a filtrar esse éter que os humanos chamam de cósmico, garantindo o equilíbrio. Ele ativa os meridianos, né, que são os canais de energia da gente,
quem trabalha com acupuntura, que estuda bastante os meridianos do corpo, que já corre nos seus canais luminosos. Ele se acumula mais no baço do ser humano porque o seu depósito está no plexo solar do duplo etérico. Quando as pessoas se encontram enfermas, essa energia circula mal e geralmente pode-se dizer que a causa está na mente. É isso que eu acabei de comentar. Muitas vezes nós baixamos o nosso padrão mental por algum fato, uma irritação. E aquilo muda, existe um bloqueio de energias que elas deixam de circular. Essa é a energia vital, que é o amor de Deus, né, que é o próprio Deus. Ela deixa de circular da forma como deve e causa um desequilíbrio. E aí vem as doenças e depois a gente fica buscando na medicação, buscando, às vezes, tratamentos, né, porquê de certas enfermidades, e ele está lá como causa na nossa mente. Aí ele completa: o mal é gerado na mente, no presente e no passado. É por isso que em todos os tratamentos dos seres humanos, e mesmo aqui no mundo espiritual, aconselhamos, em primeiro lugar, o passe e a água fluidificada. O passe aplicado por pessoas que têm esse dom aflorado faz circular essa energia. E a água magnetizada ajuda a substituição das células mortas, vitalizando os órgãos em decadência. Esses são alguns traços dessa ciência que podemos mostrar-te. E essa energia que é aplicada pelo passe é o amor, né? É essa energia do amor que é aplicada pelo passe. E aí o Lance ele faz um comentário, um relato sobre o amor. Certamente que amor é vida, e a gente acabou de ver, né? É vida mesmo. Quem sente dificuldade em amar a Deus e ao próximo, desconhece a vida e não se sente na sua plenitude. Compadeçam-se daquele que não sabe o que é amor. Aqui falamos do amor universal, que tanto inspirou os companheiros de Jesus no alvorecer do Evangelho. João disse que Deus é amor, e Paulo desenvolveu as qualidades do amor divisionado em várias virtudes. O amor puro não fere, não julga, não arrisca seu equilíbrio em defesas pessoais, não estimula a vaidade, é incompatível com o orgulho e com o egoísmo. É justo, é manso, paciente e fraternal. O amor não deixa a complacência trabalhar sozinha e acompanha sempre o perdão. O amor é paz, é labor construtivo. O amor é alegria, é saúde, é o uso de todas as virtudes da força do Cristo. O amor é verdadeiramente Deus. É a harmonia dos mundos. É o existir de tudo. É a fonte inesgotável do saber. O amor faz existir eu e tu e toda a criação. Ele é o elo que liga as vidas na grande vida. Se o espírito não pode existir sem o amor, sem tê-lo como alimento, também o corpo não o pode, pois um é, por assim dizer, continuação do outro. Desde o encontro do óvulo com a semente masculina, o amor é um impulso dessa vida. A fecundação se faz por ele, e o nascimento é envolvido pelo seu clima. E ainda mais, o mundo uterino vibra em plena sintonia com as forças internas. O organismo trabalha em harmonia com o universo para se dar o milagre da vida. Isso se chama amor. Ele é o alicerce do lar. Quando é cultivado entre pais e filhos, esse laço jamais se quebra, enfrentando o tempo e o espaço, e iluminando consciências em sucessivas reencarnações. Ele é o que realmente salva as criaturas. Quem já conhece essa verdade começa a viver melhor. A amizade é fração do amor, em busca da compreensão. A simpatia é o amor querendo desabrochar as flores do entendimento. E o perdão é o amor querendo se manifestar esquecendo as ofensas. Quando estendemos a mão ao faminto, passando para as suas mãos o pão que lhe matará a fome,
é a energia do amor que nos impulsiona. Quando dos nossos lábios saem palavras de carinho ao sofredor, foi ele, no silêncio, que nos inspirou tal gesto. Quando te lembras de aparar as arestas que te podem entravar o progresso, foi o supremo sentimento que te segredou aos ouvidos que para assim devesses fazer. Quando procuras a escola da disciplina e da educação, o amor é, por excelência, o mestre. Quando não se tem nada a doar ao sofredor, a não ser um copo de água, o amor o transforma em remédio, que o alivia ou cura o corpo e o espírito. Ele está sempre presente no bem que fazes, ou que ainda pretendas fazer. Ele se estende até a caridade e estimula a fazê-la. O amor é Deus, operando pelas mãos do Cristo no nosso mundo, essa terra abençoada em que moramos, encarnados e desencarnados pela bênção do Senhor. Aí ele continua, estávamos cada vez mais interessados nos trabalhos a que fomos chamados a realizar. Cada noite nos trazia um punhado de experiências novas que nos alegravam e confortavam, como também nos instruíam. O grupo formado pelo nosso guia espiritual, ou seja, Miramês, afinou-se de modo extraordinário, engrandecido pelo amor e humildade e o campo da inteligência para o bem de todos. Sou devedor desses irmãos que tenho a felicidade de acompanhar neste trabalho cristão, nesse trabalho de amor. Acende em nós um grande interesse, o interesse de amar, naquele sentimento que não exige, que não vende e que serve sempre. Nós estamos semeando a semente da fraternidade e queremos muito a cooperação humana. Já que somos mais ouvidos nas organizações espíritas, que os espíritas nos ouçam, vamos trabalhar. Todos têm condições, bastando querer. Só para fazer um parênteses aqui, nessas viagens astrais, eles sempre saem, né, nesse caso, nesses relatos aqui, eles saíam para fazer atendimentos aos hospitais, a moradores de rua, a todos os tipos de sofrimento na Terra. Então, mostra que eles estão sempre cuidando da gente e que a gente pode muito contribuir. A gente pode muito trabalhar junto com eles, todos somos capazes, né? Basta a gente direcionar a nossa vontade para isso. Aí ele prossegue. Trabalha no bem. Se não puderes fazê-lo fora, dentro da tua própria casa. Trabalha com o Cristo, junto com teus colegas de lazer. Trabalha nas ruas. E se o teu destino te pediu que suportasse a enfermidade, trabalha mesmo no leito de dor, com paciência, com o verbo, com o proceder. Estamos convocando a todos para que a fraternidade se alastre por toda a terra. Ninguém nos impedirá, de agora para frente, de estarmos sob a influência do bem, que é o nosso amor. Liga divina que faz os homens se entenderem em todos os continentes. Nada se perde, tudo se transforma, e a transformação é sempre para melhor. Caminhemos com Deus e Cristo no coração. Meu irmão, há muita alegria nos planos superiores da espiritualidade quando as pessoas começam a despertar para o exercício do bem em favor da coletividade. Deixemos que o Senhor apareça no nosso deserto interno e com sua luz faça cair as escamas que nos impedem de ver a verdade. E tomemos novos rumos. Nascer de novo é também renovar-se com a autoeducação dos sentimentos. Com o tempo, a verdade irá se projetando de maneira mais visível para a humanidade. E ela haverá de se libertar do egoísmo, chaga maior do ser humano. Vamos nos unir em um só rebanho. As divisões nos enfraquecem e o orgulho e a vaidade trazem a divisão. Meditemos compreendendo que Deus, sendo Deus, nunca coloca a responsabilidade em uma só mão. Isso é muita pretensão de quem assim pensa. A verdade e a justiça não pedem conselhos às leis humanas.
Elas impõem as regras estruturadas por Deus para toda a criação. O sábio e o santo não procuram esconder a verdade. Eles obedecem, estudam e divulgam todas as linhas do amor, principalmente pelos canais do exemplo. Vamos imitá-los. Jesus Cristo é um traço da união em todos os ramos da vida e da sabedoria, para que o amor transforme a terra em um só rebanho para um só pastor. A falta de amor na terra é que gera as guerras, as pestes, a fome, os desentendimentos, o ódio, a injustiça e a falta do mínimo necessário para a família terrena. Portanto, pessoal, vamos atender a essa convocação que o Lancelin faz com tanta emoção, a gente sente a carga de emoção no que ele escreve, né? E a importância do trabalho. A importância do trabalho no bem é a nossa defesa, é a nossa ferramenta, né? Tanto para a gente ver aquele mundo que a gente tanto almeja, quanto para nós termos também a nossa saúde mental, nossa saúde física, emocional, depende muito da nossa disciplina espiritual, né? Do nosso aceitar dos testes que a vida nos apresenta, com fé, com esperança, acreditando que Deus está em tudo, Ele é essa própria energia do amor que tudo permeia, que alimenta o nosso corpo, os nossos corpos físico e astrais, e que mantém toda a vida, tudo que a gente vê, né? Tudo passa, esses corpos nossos passarão, os problemas passarão, tudo aquilo que dói em nós também um dia vai passar. Essa própria terra imensa que a gente, né, essa escola que a gente está habitando agora, também um dia vai deixar de existir. O sol um dia vai deixar de existir tudo, menos nós. Nós somos eternos, né? Porque nós somos uma fração desse Deus maravilhoso de amor. E ele não pede muito para a gente, ele não pede para a gente grandes obras, ele não pede que a gente se torne heróis, né? Que a gente sacrifique a própria vida, ele não pede isso. Ele pede apenas que a gente viva no bem, que a gente desperte para o amor, que a gente consiga um dia amar a todos e trabalhar o nosso desenvolvimento moral, a nossa capacidade de amar, né? Até o ponto de a gente conseguir amar a todos e a toda a vida, tudo que existe, todo ser vivente, né? Então é isso, essa era a mensagem que nós queríamos trazer para hoje, para esse início de semana, para todos nós, que a gente consiga, nessa semana, observar mais os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e aplicar mais o amor, lembrar mais de Deus nessa semana, cooperarmos mais com Ele, né? Cooperarmos com Ele para um mundo melhor. É isso aí, Alessandro. Agora é com